Fala galera, beleza? Aqui trazendo para vocês o sistema econômico de Belize. Belize é uma pequena nação que está localizada na América Central e faz fronteiras com a Guatemala, Honduras e México, contendo uma cultura maia. Até 1973, o país era denominado Honduras Britânica. Sua independência foi conquistada em 1981, sendo que sua língua oficial é inglês. Contendo uma área de pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, Belize apresenta uma população que chega a quase 397 mil habitantes, ou seja, com uma população parecida com a cidade paulista de São José dos Campos, sendo que é o país com a mais baixa densidade populacional da América Latina, porém é um país que apresenta a maior taxa de crescimento da população nessa mesma região. Os afrodescendentes da região e os mestiços indígenas e europeus compõem a maioria da população, constituída ainda por índios, maias, gariúnfas, asiáticos e europeus de várias origens. Por conta de sua relativa pequenez em questão populacional, Belize consegue apresentar um plano bastante consistente de preservação ambiental, como é o caso de sua área marítima, que apresenta uma abundância de espécies vegetais e também animais, sendo uma das principais do continente americano. Os maias viveram hoje na área conhecida como Belize, por séculos antes da chegada dos europeus, contando com mais de uma dúzia de ruínas importantes. Os espanhóis penetraram na área nos séculos XVI e XVII, tentaram converter os maias ao cristianismo, mas com pouco sucesso. Belize é considerada parte das planícies mais do sul da área de cultura mesoamérica, e os locais encontrados lá foram ocupados desde o pré-clássico, até depois da chegada dos espanhóis no século XVI. Corsários e cortadores de lenha britânicos se estabeleceram na costa inóspita de Belize em meados do século XVII. A Espanha considerou os britânicos como intrusos em seu território. Por tratados assinados em 1763 e 1783, a Espanha concedeu aos súditos britânicos o privilégio de explorar madeira de tronco. Em 1798, os britânicos superaram a tentativa final da Espanha de removê-los pela força, e Belize tornou-se uma colônia inglesa em tudo, menos no nome. Belize evoluiu através de vários estágios de descolonização do sufrágio universal adulto. Em 1954, há uma nova Constituição e autogoverno interno em 1964, quando George Price, um intelectual católico romano de classe média, tornou-se primeiro-ministro. A hostilidade implacável da Guatemala de invadir Belize, no entanto, impediu a independência. Na década de 1970, Belize levou seu caso de autodeterminação à comunidade internacional, apelando para as Nações Unidas, ONU. Embora a disputa entre Guatemala e Grã-Bretanha permaneceu sem solução, Belize tornou-se independente em 21 de setembro de 1981. Belize é uma democracia parlamentar, cujo líder é o primeiro-ministro, que é chamado de chefe de governo. A partir do ano de 1964, Belize passou a ter um governo autônomo. Em 1981, a Grã-Bretanha concedeu a independência do território. Belize possui uma economia de livre mercado, com poucas interferências do Estado. Sua moeda é o dólar belizenho, que hoje equivale a mais ou menos R$ 2,30. As atividades econômicas com mais importância são os cultivos de cítricos, cana-de-açúcar e banana para exportação, que acaba por ser a maior fonte empregadora do país, junto com o turismo, que também é muito importante para a economia, por conta de suas belas praias com águas cristalinas, sendo também um dos lugares mais procurados pelos mergulhadores profissionais. Por ser um país de pequena dimensão, limita o desenvolvimento de um mercado de trabalho robusto, e muitas pessoas estão empregadas informalmente na agricultura. Por anos, a base da economia era a extração de madeira para exportação. Porém, em 1960, o valor das exportações de açúcar e citrinos, que são derivados de frutas cítricas, excedeu o da madeira. Com a destruição das florestas e todas as flutuações de preços dos produtos tradicionais das exportações, Belize abriu sua economia a produtos agrícolas não tradicionais e atividades manufatureiras até o final do século XX. A construção civil também vem ganhando atenção nos últimos anos, devido à grande demanda de infraestrutura que permitirá o crescimento econômico da nação. Seus principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, o Reino Unido, México, Curaçao, Panamá e alguns membros da Comunidade do Caribe. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte de agricultura, silvicultura e pesca. Apenas uma pequena proporção da terra de Belize é usada ativamente para agricultura, e esse setor emprega cerca de 1/5 da população. A maioria das fazendas tem menos de 40 hectares, e muitas delas são milpas, que consistem em desmatamentos temporários. Na maioria dessas fazendas, o cultivo tradicional é praticado, que em grande parte devido aos solos pobres e nutrientes das terras baixas,
As demais fazendas ou plantações são dedicadas à criação de culturas para exportação, como cana-de-açúcar, frutas cítricas e bananas. A cana-de-açúcar é cultivada geralmente em cidades como Corozal e Orange Walk. E o açúcar é exportado para os Estados Unidos e a União Europeia. Um pouco de açúcar é convertido em melaço para destilação de rum. E na última parte do século XX, a produção de açúcar aumentou cerca de 10 vezes. Porém, diminuiu no século XXI, porque muitos campos de cana foram destruídos em 2000 por conta de furacões. Ao mesmo tempo, a produção de milho e feijão renal para exportação tornou-se mais rentável. E culturas cítricas como laranjas e toranjas, e as bananas, que são cultivadas principalmente nas áreas de Stan Creek e Caio, ao sul e oeste da cidade de Belize, foram afetadas pelas flutuações de preços mundiais, mas ainda são produzidas para exportação. O arroz também é muito importante, ele é cultivado em grandes fazendas mecanizadas no Vale do Rio de Belize, enquanto milhos, raízes e tubérculos, feijões vermelhos e vegetais são criados em todo o país, principalmente em parcelas menores. O aumento da produção de produtos agrícolas não tradicionais, como mamão e pimentões habanero, tem ajudado a economia também. A criação de frangos em larga escala foi introduzida pela comunidade menonita, em Belize. Essa comunidade ganhou reputação nacional por sua forte ética de trabalho, em grande parte transformando terras desabitadas em fazendas produtivas e laticínios. Bovinos de corte de suínos são criados em muitas partes de Belize também. Uma grande parte da floresta de Belize acabou sendo destruída pela exploração madeireira. No entanto, mogno, pinheiro, cedro e pau-rosa aumentaram a importância econômica. Móveis e madeiras para postes de utilidade são os principais produtos da indústria florestal, que incluem muitas serrarias. Como parte dos esforços para aumentar a renda externa na década de 1990, o governo beliziano concedeu muitos contratos de longo prazo a madeireiras estrangeiras. Então, por isso, milhares de árvores acabaram sendo destruídas no território tradicional maia. Isso desencadeou muitos protestos entre as comunidades maias, duas das quais ganharam um caso na Suprema Corte de Belize em 2007, que ele concedeu maior autonomia sobre suas terras comunitárias. A pesca de lagosta, camarão, peixe em escala, concha e tartarugas marinhas é conduzida principalmente por diversas cooperativas. Muitas exportações de frutos do mar acontecem para os Estados Unidos. Elas são substanciais. A aquicultura, especialmente a criação de camarão, é significativa. É uma marca popular com um centro internacional financeiro e corporativo que proporciona isenção de todos os impostos locais. O país tem uma legislação comercial muito favorável aos estrangeiros, pois oferece ótima infraestrutura tecnológica e um setor bancário bem desenvolvido, com um sistema jurídico baseado na lei do direito comum inglês, trazendo uma série de vantagens para empresários e investidores ligados a atividades de negócios internacionais. O que são empresas offshore? Uma empresa offshore é aquela que abre um local diferente de onde o proprietário reside. Ela ainda se difere de uma multinacional, pois não tem sede nem realiza nenhuma atividade no país originário de seu proprietário. Podem ser conhecidas como sociedade ou empresa extraterritorial. Características de uma empresa offshore em Belize. Ela pode ter contas bancárias em Belize ou em qualquer outro lugar do mundo e pode ser usada para inúmeros fins, como manutenção de contas bancárias no exterior, comércio exterior, detenção de títulos de investimento no exterior, locação de bens, pessoa designada para gestão corporativa, participação acionária em outras empresas, direitos de propriedade intelectual, proprietária de imóveis e proprietária de navios. Vantagens de uma empresa offshore em Belize: nenhum imposto corporativo, imposto de renda, imposto de selo, imposto de ativos, controles de câmbio ou outras taxas e impostos são cobrados em Belize sobre ativos ou renda proveniente de fora de Belize. Informações sobre acionistas e diretores não são publicadas no registro público governamental e não estão disponíveis para o público. Portanto, a ela oferece anonimato do proprietário, gerentes, administradores e ativos. Não há requisitos de residência em Belize para a incorporação de uma empresa offshore. O livro de registros da empresa pode ser arquivado em qualquer lugar do mundo. Não há exigência de secretária ou diretores locais para a gestão da empresa. Restrições de uma empresa offshore em Belize: ela não pode exercer atividades comerciais com residentes em Belize, ela não pode possuir imóvel em Belize, não pode ser usada como uma empresa de seguros, de trust empresarial ou de investimento coletivo, deve manter um agente de registro e uma sede em Belize, não pode ter ações ou outras obrigações com nenhuma empresa local, não pode emitir suas ações, títulos de dívida ou outra obrigação a qualquer pessoa em Belize ou quaisquer instalações da empresa. Em março de 2014, Belize mudou suas leis relacionadas às instituições bancárias nacionais e internacionais para que aquelas estejam em conformidade com as normas e recomendações definidas pela Caribbean Financial Action Task Force. As recomendações são destinadas a combater a lavagem de dinheiro global e corrupção no governo. Uma disposição torna obrigatória para essas empresas offshore
fornecerem informações verificáveis e atualizadas sobre aonde a contabilidade e registros da empresa são mantidos. Agora eu vou dar seguimento ao trabalho falando sobre a parte de fabricação. E essa fabricação, principalmente de produtos alimentícios, fertilizantes e têxteis, era responsável por cerca de 1/8 do produto interno bruto de Belize. E na última parte do século XX, o governo de Belize enfatizou a substituição de importações para promover o desenvolvimento industrial. E essa iniciativa não foi bem sucedida, porque a estratégia global de desenvolvimento da indústria beliziana permaneceu orientada para exportação. E com isso foram abertas muitas fábricas de fertilizantes e ração animal, além de numerosas serrarias, uma fábrica de arame e pregos e uma fábrica de materiais de telhado que atendem às indústrias de construção e fabricação de móveis também foram abertas. Também são produzidos calçados, rum, cerveja, refrigerantes e cigarros. O centro da indústria de processamento de alimentos é a refinaria de açúcar em Tower Hill, a produção da qual contribui para o açúcar que representa cerca de 2/3 das exportações totais. Cítricos processados, carne bovina, arroz e peixe enlatado também são importantes. Fábricas de vestuário, utilizando tecidos importados, produzem roupas para o mercado de exportação. Os recursos naturais em Belize. Embora não haja em tanta abundância, os recursos naturais mais usados são a produção mineral de argila, calcário, mármore, areia e cascalho para a indústria da construção civil. Também há a mineração de ouro de aluvião, que é uma mineração que utiliza a peneira perto de rios e lagos para a obtenção desse ouro. Belize é também dependente fortemente das importações de seus combustíveis minerais, como combustíveis fósseis e eletricidade, e gera sua eletricidade internamente também através de lenha e outros produtos de biomassa, como é o caso do bagaço, que é um subproduto da cana-de-açúcar que tem sido usado como combustível. Belize também adotou tecnologias de energias renováveis e está conectada a uma rede elétrica no México. E no início do século XXI, a Chalilo Barragem Hidrelétrica foi construída no rio Macau, no oeste de Belize, cobrindo cerca de 33 km². Esse reservatório tem a capacidade de armazenamento de água suficiente para abastecer sua própria usina, evidenciando o uso de novas tecnologias renováveis como fonte de energia e de seus próprios recursos naturais que existem no país. Falando agora um pouco sobre transportes e telecomunicações, os produtos agrícolas e florestais são geralmente transportados por estrada. Embora os rios ainda sejam usados, a rede rodoviária estende-se a oeste até a fronteira com a Guatemala e ao norte com a fronteira mexicana. Estradas para todos os climas ligam a cidade de Belize e Meobopan com outras cidades nas áreas central e norte de Belize e com Ponta Gorda na costa sul. A cidade de Belize é o principal porto, mas não possui instalações modernas. As embarcações com mais do que o limite de carga permitido devem ancorar a mais de 1 milha da costa. Barcaças estão disponíveis para transportar açúcar para exportação e lanchas transportam passageiros de navios de cruzeiros. Um aeroporto internacional fica a cerca de 14 km da cidade de Belize. Voos regulares ligam aos Estados Unidos, México e outros países da América Central. Há também serviço doméstico regular para vários aeroportos locais em todo o país. A Belize Telemedia Limited é uma empresa privada e ela fornece serviços de telefonia, celular, internet e outros serviços para cerca de metade da população. Muitos belizenhos se comunicam por telefone celular e internet, mas outros ainda estão fisicamente isolados por estradas e serviços precários. Belize é um destino surpreendente, pois tem tudo o que um turista deseja para suas férias: mergulhos, trilhas, construções históricas e incríveis ruínas antigas para visitar. Além disso, é o único país da América Central onde o inglês é a língua oficial. É também o paraíso dos mergulhadores. Com o segundo maior recife de coral do mundo, Belize é o lar de 500 tipos de peixes e possui a maior população de peixe-boi do mundo. A prática do turismo, por sua vez, com a pandemia, teve uma grande queda. Belize começa a recuperar lentamente as atividades econômicas com o turismo, então o setor representa 40% do PIB de Belize, assim também refletindo nos empregos, cujo 39% das pessoas atuam na área turística. Condições naturais de Belize podem afetar no PIB também, estragando plantações e deixando lugares turísticos inacessíveis. Tiveram registro de 4 furacões em 2020 em Belize. O PIB de Belize. O país Belize tem de seu PIB de 1.764 bilhões de dólares, cujo é constituído por empresas offshore, agricultura e turismo. Uma grande maioria de belizenhos não vive no país, tendo a maioria de mandado para os Estados Unidos.
Como a maioria de seus familiares, a remessa de dinheiro dos Estados Unidos para Belize consiste como uma das principais formas de movimentação de injeção de dinheiro na economia belizenha. O IDH é alto, com uma média de 0,708, porém, muito ainda precisa ser feito até que o país possa atingir o status de país desenvolvido. O setor de serviços da economia é responsável pela maior parte do PIB desde o início da década de 1980, quando superou os setores agrícolas, florestal e pesqueiro. E quase metade da força de trabalho e do PIB são sustentados por serviço. O turismo tornou-se uma grande fonte de câmbio à medida que a indústria se expandiu rapidamente na década de 1990, e o número de visitantes aumentou cerca de 5 vezes no final dos anos 1990 até meados dos anos 2000. O que causa grande preocupação no governo ainda continua a ser o crescimento rápido do déficit comercial e a dívida externa. E um objetivo-chave de curto prazo é a redução da pobreza com a ajuda de doadores internacionais. Esse foi o nosso trabalho sobre Belize. Se vocês gostaram, curtem o vídeo e se inscrevam. Muito obrigado pela atenção.